A paz do Senhor Jesus. Meditação da palavra de Deus se encontra em Daniel 10, versículo 12, que diz a palavra: Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me. Eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Glória a Deus. Meus amados irmãos, que nos fala, meus amados irmãos, quando Daniel se colocou em orar para compreender a revelação, a visão de coisas futuras que o Senhor havia mostrado para ele sobre tempos de guerras, de calamidade, dias difíceis que sobreviriam sobre o seu povo, sobre a terra. Daniel se colocou a orar e a clamar ao Senhor por uma resposta, por um discernimento, por uma compreensão das coisas celestiais. Mas observa, meus amados irmãos, que a palavra vai dizer, quando ele se colocou em oração, desde o primeiro dia que ele começou a clamar e se humilhar diante da presença do Senhor, as orações de Daniel tinham sido ouvidas e respondidas. Só que observe que Daniel, meus amados irmãos, orou 21 dias. Então, o que acontece? Havia principados e potestades, havia demônios nos ares, que deteram um anjo mensageiro do Senhor que veio trazer a resposta a Daniel. Desde o primeiro dia que ele orou, a resposta já desceu do céu. Só que Gabriel foi detido nos ares por potestades e principados. Agora imaginem comigo se Daniel tivesse cessado a sua oração. Imaginem comigo se Daniel tivesse murmurado, se Daniel tivesse duvidado das promessas de Deus, se Daniel tivesse desistido, se Daniel tivesse estacionado por aquele momento ali e desistido de buscar a revelação das coisas grandiosas que o Senhor mostrou para ele. Porque o Senhor não mostra nada, meus amados irmãos, para nos confundir e nos deixar confusos, sem uma resposta. Mas ele nos mostra coisa muitas das vezes por símbolos e por figuras, para que nós viemos clamar e buscar a interpretação destas coisas. Foi assim na parábola, meus amados irmãos, do semeador. Quando Jesus acaba de terminar a sua pregação, os discípulos perguntaram para ele: Senhor, o que significa estas coisas? E o Senhor falou para eles: a vocês é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Porque, meus amados irmãos, a eles é dado conhecer os mistérios e aos outros que foram embora não. Porque na verdade Deus quer revelar os seus mistérios, a sua grandiosidade, a sua majestade, a sua salvação a todos. Só que verdadeiramente só será revelado àqueles que buscam de dia e de noite, aqueles que se humilham, porque está escrito: aquele que se humilhar debaixo da potente mão do Senhor, ao seu tempo Deus o exaltará. O que acontece? Daniel se humilhou, sua oração foi ouvida desde o primeiro dia. Então principados e potestades agarraram o anjo mensageiro Gabriel nos ares. E o que acontece? Deus permite essas coisas acontecerem com o intuito de que a pessoa persevere. Nós só vamos alcançar respostas de coisas que temos orado talvez meses, anos, tempos. Estamos clamando mediante a perseverança, a importância da perseverança na oração. Lucas 18 fala, meus amados irmãos, de um juiz iníquo que não temia Deus e nem respeitava o homem. Mas uma viúva daquela cidade insistiu que ele julgasse a causa dela. Mas ele, meus amados irmãos, não estava nem um pouco interessado na causa daquela viúva. Mas por aquela viúva perseverar, insistir, aquele juiz, ele vai lá e pleiteia a causa dela, e o Senhor dá um alerta a seus discípulos para que eles atentem ao que o Senhor está falando a eles, dizendo: ouve o que diz um injusto juiz. Quanto mais Deus não fará justiça aos seus servos que clamam a Ele de dia e de noite. Olha só, meus amados irmãos, eu quero dizer a importância da oração, o poder que tem a oração, o poder que tem a perseverança na oração. Grandes feitos foram feitos no passado e ainda acontecem nos dias de hoje por homens e por mulheres que clamam a Deus de dia e de noite.
que perseveram, que obedecem a Deus, que o nosso ministério, a nossa vida só será abençoada no sentido de temer a Deus, de andar na presença de Deus, enquanto nós tivermos comprometimento com as Sagradas Escrituras e com a vida de oração. Daniel perseverou, e observe, irmãos, que na perseverança dele no 21º dia, ou seja, nos 21 dias, Deus pegou e viu que aquele homem perseverava, insistia. Deus enviou Miguel para pelejar, e Miguel pelejou, o anjo de guerra de Deus pelejou. Então Gabriel foi solto e chegou com a resposta da qual Daniel estava clamando. Muitas coisas a gente deve de perseverar. A oração pelo filho que está na droga, a oração por este casamento que está falido já há muito tempo, a oração, pelo este ministério que você não vê fruto nenhum, a oração pela sua igreja, pelos irmãos em Cristo que estão ao seu redor, pelos seus vizinhos, por pessoas à sua volta, pela sua cidade, até pela sua nação. Devemos ter perseverança, meus amados irmãos, porque parece que nós não estamos vendo o resultado, mas com a perseverança, com o passar dos dias, Deus vai começar a mostrar a você o mover dele em seu favor, o que está acontecendo através das suas orações. Então somente persevera, foque no alvo, que é Cristo, somente Cristo pode salvar. Então foque em orar, buscar a Deus. Jesus disse: tudo o que me pedirdes em oração, crendo, recebereis. Deus abençoe, em nome de Jesus Cristo.